Hoje nós vamos falar a respeito de como não passar desapercebido pelos clientes. Esse que é o nosso assunto de hoje. Hoje eu estou com Ítalo Pito aqui do meu lado, então a gente vai conversar aí sobre como não deixar o cliente passar desapercebido. No Instagram nós estamos atingindo a marca de 12 mil seguidores. Como que isso acontece? O Ítalo vai contar a nossa experiência e como que a gente chegou nisso, e depois ele vai falar para você como que você consegue, na verdade, não passar desapercebido aos seus clientes. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente fez uma live um pouco diferente. Normalmente eu não apareço por aqui. A gente veio trocar um pouco de experiência a respeito do que a gente tem com os quase 300 alunos que a gente tem na plataforma. Os mentorados são em torno de 57 mentorados. Então, o que a gente escuta de experiência? Porque até um comentário que a gente estava fazendo agora, antes da live, é o seguinte. Às vezes a pessoa fala assim, eu publico na minha rede, eu às vezes gasto dinheiro impulsionando, mas eu não tenho resultado. Então, um pouco do que foi falado aqui agora às vezes você está colocando investimento ou está fazendo alguma coisa no lugar errado. Porque se você está investindo o seu tempo, o seu conteúdo, o seu dinheiro, você precisa estar gerando audiência, que é o principal foco de tudo isso, né? Então, assim, o principal ponto no momento que eu vou gerar uma audiência, eu preciso chamar a atenção dessa pessoa, certo? Então, assim, eu preciso que ela preste atenção em mim. Então, um dos primeiros pontos aí, que é uma variável que a gente acabou de comentar, é a parte do conteúdo. Ficou bom aí ou não? Ficou? Então, a parte do conteúdo é assim, muitas vezes você vê clínicas ou pessoas que parecem banners. Então, a pessoa só publica propaganda, só publica antes e depois. E aí você para e pensa, né? Quando você vai ser recebida numa clínica ou você vai fazer uma cirurgia, você procura mais um vendedor ou uma autoridade? Então, quem está aí no chat, responde para mim. Estou vendo aí a Paula, Estúdio Alves, esteticista Bárbara. Quando você vai fazer uma cirurgia, vamos supor que você vai fazer uma cirurgia séria. O que você procura? Você procura mais um médico que é uma autoridade ou que ele seja um bom vendedor? Deixa eu ver quem está no YouTube. Vamos ver quem está lá no YouTube. Dr. Felipe, David. Vamos lá, o que vocês procuram? Olha aqui o comentário da Ellen, falando que nos achou por acaso no Instagram. Conta para ela qual que foi por acaso, como foi que ela nos achou por acaso. Então, aí eu vou entrar um pouco nessa parte de uma das variáveis, né? Você tem investimento em público. Quando a gente fala em investimento em público, assim, vamos supor, eu fui lá e cliquei no botão do Facebook, eu investi R$50. Mas lá no Facebook você posiciona para o tipo de pessoa que você quer. Vamos supor, o por acaso que você está comentando, a gente foi lá, investiu X dinheiro para um público que é mulheres de 25 a 55 anos ou a 65 anos, que tem a formação em biomedicina, enfermeira, esteticista, fisioterapeuta. Então a gente coloca essas especificidades lá e fala para o Facebook assim, procura pessoas com essa característica. Então o primeiro você pode selecionar se é homem, se é mulher, ou se é tanto um para o outro, mas o nosso posicionamento hoje na internet é mais para mulheres, a partir dos 25 anos, e pessoas que são formadas em biomedicina, farmácia, em enfermagem, fisioterapia, esteticista. E também pessoas que procuram sobre procedimentos específicos. Quem quer aprender sobre hidrolipoplasia, quem quer aprender sobre skin buster. Então isso você coloca, porque assim, toda vez que você abre um aplicativo, você tem um Facebook, alguma coisa, você autoriza que ele capte o que você fala, o que você troca de mensagem, Então a aceitação de dados, você tem essas informações. Então a partir disso, a gente investe para encontrar essas pessoas. Que aí é esse comentário que você fez. E aí o que a gente faz? A gente trabalha no nosso conteúdo, que é o que a gente publica todos os dias, que hoje, na visão do que é a NOGP, então,
A minha parte no InnoGP é cuidar da parte da estratégia, a parte de audiência, de conversão da audiência. Então, assim, é como a gente chama atenção, a gente traz, por exemplo, hoje a InnoGP é focada em quê? Você trabalhar com a estética avançada, tendo domínio dos procedimentos, tendo o menor custo possível e sabendo gerar audiência. Então, é um dos poucos segmentos de estética avançada, se você procurar na internet, que cuida desses 3 pilares que sustentam você ter uma boa clínica. Hoje, não necessariamente você precisa trabalhar, vamos supor, vou dar um exemplo do nosso público, tá? A maioria do nosso público, ele é dessas áreas que eu comentei, e a pessoa ganha em média de 1 a 2 pisos salariais, então é de R$3.000 a R$6.000 no máximo. E a pessoa às vezes trabalha de 12 a 18 horas, então a gente não acredita que a pessoa precise trabalhar tudo isso, depois de ter feito uma formação, ter feito algum estudo, ter se esforçado tanto e ainda trabalhar em plantões, sábado, domingo, aniversário do filho, aniversário do pai, aniversário do marido. A gente acredita que a pessoa pode ter uma boa rentabilidade se ela souber trabalhar bem o pilar da lucratividade, que é gastar o menos possível para fazer seus procedimentos, então dominando a parte do que você vai usar, dominando a parte técnica, tirando toda a segurança, sabendo como aplicar, sem gastar tanto tempo, e também a parte de como eu vou envolver meu cliente. Porque se fosse só publicar como a maioria às vezes publica, a pessoa não traz o engajamento que ela precisa, a audiência que ela precisa. Tá bom? Aonde que está a Ellen? Que ela perguntou? A Ellen está aqui. Ela está no Instagram. Nossa, não tô vendo. E ela perguntou aqui, ó. Achei por acaso Ellen JB Estética. Achei por acaso no Instagram. E considerei o conteúdo muito rico. Pela primeira vez estou participando ao vivo. Olha que legal. Ellen, a gente tem aqui a rotina de fazer 2 lives por semana. Uma live de terça-feira é uma live voltada para o conteúdo técnico. E de quinta-feira a gente sempre faz um podcast que ele está relacionado ao potencial de lucratividade que o segmento de estética pode nos trazer. Deixa o Instagram aberto, porque eu estou perdendo o chat aqui do Instagram e do Tá. YouTube. Aí só um ponto sobre, por exemplo, a Rosane. Ela está colocando aqui que ela conheceu pelo YouTube pesquisando sobre o assunto hidrolipoplasia. Então você está vendo, porque você pesquisou esse assunto, você acabou encontrando conteúdo que a gente faz hoje com o meu pai. Então, aqui tem um outro exemplo, assim, por exemplo, o meu pai ele foi professor de faculdade por mais de 15 anos, 20 anos, e na sala de aula você tinha um potencial de alcance ali de 100 alunos durante aquele período de 1 ano, por sala de aula. Se você contar que dava aula para quantas salas de aula? Por semestre, eu acabava atingindo 400 alunos. Aí vamos supor que... E nem sempre eram novos alunos, porque eu dava aula para a mesma turma 2, 3 semestres, entende? Então, vamos supor que em 5 anos tivesse contato com umas 1.200 pessoas? 3 turmas diferentes? Ou mais? Mais porque ia renovando. Vamos colocar aí, em 5 anos, por volta de 3.000, 3.500 pessoas. 3.000 pessoas. Hoje, a cada 2 meses, pelo menos a gente aumenta a nossa audiência de seguidores, em torno de 1.500 seguidores a cada 1 mês, 1.000, 2 meses. Mas aí é um outro ponto, que quando você vai para a internet, que hoje toda a atenção, é onde acontecem as coisas, não é só o seguidor. Por exemplo, quando você tem um impulsionamento da sua empresa, você concorda que você tem público de pessoas que visualizam o seu conteúdo, pessoas que... Tem gente que assiste o nosso conteúdo e não necessariamente segue a gente. E esse é um outro público. Às vezes a pessoa não quis ficar na sua página de primeira vista. Então tem gente aqui que às vezes olhou um conteúdo e não necessariamente começou a seguir. Começou a seguir depois. Então a gente tem esses outros públicos que são muito mais do que os quase 20.000 seguidores ou os 11.000 seguidores do Instagram. Então são essas coisas que a gente tem que começar a pegar e começar a trabalhar. Ontem mesmo, acho que a gente estava conversando aqui, estava conversando com o Natan, que ele trabalha com a gente também,
e a gente falando sobre conteúdo, sobre tráfego, sobre trazer audiência para a clínica. Quando você fala de audiência de clínica, às vezes você fez um investimento, fez um posicionamento, veio uma ou duas pessoas. E você descarta aquela lista de uma pessoa que tentou fechar e ela não fechou. Então, um dos exemplos que a gente deu, a gente vai fazer uma lista para atender na clínica. A lista deu 42 pessoas, fechou 4 pessoas. Aquela outra base, você pode trabalhar outro tipo de campanha, você pode trabalhar outro tipo, vamos supor, você fez uma semana do Botox, depois você pode fazer um Botox ano, um programa anual que custe um pouco mais barato, você pode atingir aquele público, aquilo é uma base de dados, é um ativo que você pagou para ter, para você se envolver com ele e começar a entrar em contato com ele. Não de uma forma chata, mas como a gente disse, trazer um conteúdo de consciência, que às vezes a pessoa que quer fazer o procedimento com você, você tem que entender assim, que ela tem ou uma dor, ou um desejo, ou um sonho. Então, às vezes, fazer o Botox é a resolução de uma dor e talvez um sonho para a pessoa, rejuvenescer. Então, aí, às vezes a pessoa tem medo de agulha. Você pode explicar para ela como é o processo, como é o passar o anestésico, como é que ela pode ficar mais tranquila e confiante com você, que é o profissional habilitado. Tem mais alguma... O que tem no chat aí? A Rosane, ela está falando que conheceu através do YouTube. Eu vi, foi essa que eu acabei de responder. Pesquisando a respeito de hidrolipoplasia, né? Então, é o que o Ítalo está falando. Cada um desses segmentos, ele tem uma forma de você publicar conteúdos e também atingir o seu público. Então, tudo isso não é passe de mágica. Você não chega até nós por acaso. Não tem nada de acaso nisso. Você vai estar procurando um assunto e por estar procurando aquele assunto, a gente, vamos dizer assim, patrocina a sua pesquisa. E aí você chega até nós. É isso que a gente fala que é para você não deixar o cliente passar desapercebido. Você tem que saber qual é a forma de aparecer para o seu cliente. Se você trabalha com drenagem linfática, vamos dizer que você trabalha com drenagem linfática, você tem medo dos invasivos, mas você hoje vive de drenagem linfática e massagem modeladora. A pessoa não pode entrar numa rede social procurando um profissional na sua região e deixar de ver pelo menos alguma coisa que diga a respeito à necessidade dela. Não é assim, olha, minha drenagem linfática custa R$40. Não é isso que a gente quer para você. Como o Ítalo estava falando agora há pouco, não é ofertar, não é ser um vendedor chato. Tô aqui, não sei o quê, R$40, né? Pelo amor de Deus, compra aqui de mim. Não, não é isso. Agora, quando você começa a falar da atividade, do benefício, do que a drenagem linfática é capaz de promover para a sua cliente que tem uma retenção de líquido, que acorda e está com o tornozelo inchado, que coloca o dedo numa parte do corpo, o dedo afunda e demora para voltar ao normal, fica esbranquiçado. A pessoa vai vestir uma roupa e não consegue, naquele dia, 2 dias antes ela estava conseguindo. Ela não sabe o que uma linfa faz. Então, quando você chama atenção para isso, na forma de conteúdo na internet, a pessoa vai falar assim, eu não sabia disso. Aí daqui a pouco, você não precisa nem vender. Ela vai mandar um direct para você. Olha, como que eu faço para ser atendido por você? E nesse momento, o preço passa a ser secundário. Porque aquela outra pessoa que está vendendo a drenagem linfática por R$40, ela vai na casa da pessoa, ela coloca panfleto, faz de tudo, né? E se mata de trabalhar, porque quem faz drenagem linfática sabe do quão custoso é fazer uma drenagem linfática. Quanto tempo demora para fazer uma drenagem linfática bem feita? Eu oriento os meus alunos e também os meus clientes. Falo assim, se você fizer uma drenagem linfática e não te der vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, a drenagem linfática não foi bem feita. E não tem essa história de drenagem linfática parcial. Tá? A não ser que seja parcial por conta de um procedimento invasivo que trouxe um edema.
Então, e muitas das pessoas que eu estou vendo aqui, ou estava procurando a respeito de skin buster e me achou, ou estava procurando a respeito de hidrolipoclasia e me achou, né? Tem clientes que estão vindo de outros estados em linha clínica porque viu um conteúdo que era para você, profissional, e se encantou com o nosso trabalho. Não é? A gente tem pessoas vindo de outros municípios e você nem acredita, né? Você fala assim, não, mas eu estou em Jundiaí, não tem problema, eu vou. Você imagina o que é uma pessoa viajar a noite toda para ser atendida por você 2 horas da tarde do outro dia? Pois é, então esse é o poder do conteúdo. Poder do conteúdo bem colocado. E a gente tem feito aqui um desafio para nós mesmos. Nós pegamos nossa página da clínica e a gente simplesmente começou do zero, só para mostrar para os nossos alunos e para os nossos mentorados, as pessoas que fazem parte da nossa plataforma, que são nossos alunos, que estão junto conosco no dia a dia, que é perfeitamente possível você ter mecanismos que te levem a ganhar R$10.000 por mês com procedimentos estéticos, trabalhando apenas 12 horas por semana. Então, essa dinâmica, esse método que a gente valoriza. E isso faz com que você, profissional, a partir das evidências, acredite e sinta na própria pele esses benefícios. Mas só que tem um método, tem um passo a passo, tem um GPS. Se você colocar um GPS no painel do teu carro e o GPS falar vai para a direita e você for para a esquerda, você vai atingir seu objetivo? Não. Se o GPS ficar mudo, chegou no momento de você escolher entre direita e esquerda, apagou a tela, acabou a bateria do celular. E aí? Você fica perdido. Por quê? Você não tem uma diretriz, você não tem um caminho a seguir. Então, hoje para nós tudo isso é muito claro, que a gente direciona o público para o lado que a gente quer. Muitas vezes não é aquele imediatismo, não é? Não é o imediatismo, não é o desespero, porque eu vejo como antes e depois uma situação de desespero do profissional. Ele está querendo mostrar que ele é capaz de fazer isso, e não é assim. Quando você pega, por exemplo, não sei porquê, que a gente tem interesse nessas coisas, né? Um cirurgião plástico que trabalha fazendo implante de cabelo. Em nenhum momento ele fala o preço, em nenhum momento ele fala onde é a clínica dele, mas ele exaustivamente mostra a técnica, a evolução, a satisfação dos clientes. Ele não tem que mostrar o cidadão sem cabelo e com cabelo depois, porque isso é o mínimo que se espera. Mas ele mostra o quanto menos de dor que ele pode proporcionar para o cliente e o máximo de resultado que ele vai trazer. E ainda mais, ele mostra as formas e a possibilidade que muitos têm de realizar aquele procedimento. Não é? Então, assim você abraça a sua equipe, assim você abraça os seus clientes, assim você chama a atenção do seu público para a realidade dos seus trabalhos. Então, quando você tem esse método, quando você tem essa diretriz, aí você chega nela. Não é passe de mágica, porque construir uma autoridade, ela vai tempo. Tempo e conteúdo. E ainda mais, vou só abrir mais um último parênteses para voltar para o que ele vai falar para vocês aí, o que você tem que fazer, e depois você vai aprender um pouco mais ainda na Semana da Estética Avançada. Se você ainda não tinha, depois das 7 lives, essa é a 9ª live que eu estou fazendo consecutiva, se você ainda não tinha um motivo para se inscrever na Semana da Estética Avançada, você está tendo agora. Porque muitos sofrem com a falta de cliente. Então, olha só, na Semana da Estética Avançada vai ter uma aula onde a gente vai te ensinar como captar cliente e o caminho para isso, tá? E aí você vai começar a enxergar que é um tripé, como o Ítalo falou. Técnica, a estratégia e
preço, rentabilidade do seu negócio e também como captar clientes. Esses 3 assuntos eles vão estar envolvidos na Semana da Estética Avançada, que você não pode perder. E o link para você se inscrever está sendo disponibilizado aí no YouTube, no Instagram, no Facebook. Ah, perdi, eu não estava online na hora. Isso vai para o ar, esse podcast vai para o ar e você tem a possibilidade de ir lá no meu Instagram, @profnilsonpita, e ver lá na bio o link para se inscrever. O link para se inscrever está no link na bio, se você tiver no Instagram. E só para dar um exemplo, por exemplo, na live agora, a gente está com pessoas do Foz do Iguaçu, pessoas de Brasília, São Paulo, interior. O do Instagram não consegui ver o chat, mas, por exemplo, e ainda principalmente uma pandemia, a gente conseguiria estar conjunto de 40 pessoas numa sala. Então, o potencial da internet é muito grande. Aí tem uma pergunta aqui do Rodrigo Neves. O que preciso para começar a anunciar nas redes? Rodrigo, primeiro passo, você precisa ter uma página profissional no Facebook. Para você ter uma página profissional, seja quando você tem um Facebook, você tem lá aquela parte de criar páginas. Então você precisa criar uma página. Se você não tem, você vai começar agora, quando você cria uma página, você precisa começar a publicar, porque você pensa assim, o Facebook é como se fosse um score. Você tem que ter boas pontuações e evoluindo. Se você entra no Facebook investindo R$5.000, ele vai achar estranho. Ele pode te bloquear. Às vezes você participou de algum comentário, de alguma publicação que vai contra as regras do Facebook. Você pode ser bloqueado antes mesmo de abrir uma página. Então o Facebook preza muito por seguir as políticas dele. Então os primeiros passos são... tem lá a Garcês Berenice do Recife, tem gente de Cuiabá, Andréa Rocha, do Paraná, doutora Daniela. Então vocês veem, e hoje ainda assim, a gente está com uma audiência baixa hoje, se for ver. Se tiver mais baixa. Se você tiver alguém aí que precisava estar aqui e não está, clica aí no aviãozinho do Instagram, manda o link para a pessoa. Porque essa semana, por exemplo, só no Instagram a gente estava tendo uma média de 50 pessoas. Então você pensa, lá no YouTube próximo de 20. Então hoje, quinta-feira, é um dia que está tendo audiência mais baixa, mas mesmo assim, você atinge 40 pessoas ao mesmo tempo e de lugares muito distintos aqui no Brasil, hoje você consegue só com a internet. Então voltando na pergunta do Rodrigo Neves. Então Rodrigo, você faz a página, você precisa fazer sua conta lá no Facebook. Aí se você está no Instagram, você faz uma conta que ela pode ser comercial, pode ser prestação de serviço, pode ser algumas coisas lá. E quando você publica, vai aparecer um botãozinho azul escrito promover. E é claro que o Facebook também tem políticas para publicação. Vamos supor, se você colocar um antes e depois com muita exposição de pele, você não vai conseguir anunciar essa publicação. Por quê? A política do Facebook, ele fala que só 70% ou 60% da imagem pode ser pele, que senão eles consideram como se fosse nudez. Então, quando você vai na central do Facebook, você consegue saber essas políticas para impulsionar ou não, tá? E aí, uma coisa importante, né? Às vezes as pessoas entram, esses dias, na nossa mentoria também, de conversando, a pessoa fala assim para mim, Ítalo, eu vou começar a anunciar, eu vou anunciar falando tudo que eu faço e a formação que eu tenho. Eu falei, não. Eu falei, você tem um monte de conteúdo legal na sua página, você vai impulsionar o seu conteúdo, tá na hora de chamar atenção. Você concorda que você passa numa loja querendo comprar um carro? Muitas vezes você não quer saber se o cara tem vários outros ou se o cara tem X. Você quer saber se tem aquilo que você precisa, que você procura. Então, às vezes eu vejo muita gente publicando, vou publicar caneta pressurizada. Caneta pressurizada, isso. Às vezes o seu cliente nem sabe que é caneta pressurizada, mas ele quer o resultado da caneta pressurizada. O que faz a caneta pressurizada? Que eu não lembro. Ela pode trabalhar gordura localizada, ela pode trabalhar celulite, ela pode trabalhar estrias, ela pode trabalhar a parte facial, skin buster, eu posso trabalhar com uma pressurizada. Aí eu vou dar um exemplo de publicação. Rejuvenescimento facial. A pessoa, ao invés de publicar assim, perca, tem uma perda de peso em tantas sessões, ou saiba como perder alguns quilos com um procedimento que seja
menos invasivo. Aí, você, ao invés de fazer um conteúdo com algum nome desse, você faz um conteúdo escrito assim, caneta pressurizada e os seus benefícios. De cara, a pessoa nem sabe o que é caneta pressurizada, ela passou pelo seu conteúdo, você perdeu a oportunidade de captar essa pessoa como cliente. Então, o como é importante você ter o conteúdo primeiro, a primeira publicação sua deve ser o conteúdo. Tá cortando aí, Natan, em cima ou tá... Ah, tá. Então, como é importante você ter essa parte do conteúdo para conscientizar, porque é um pouco do que a gente vai falar na semana, mas já dando uma prévia, né? Você tem um público que já sabe o que quer e está procurando ali. Tem muita gente brigando e isso é a menor parcela. Quantas pessoas precisam do seu procedimento e às vezes não sabem? E você não está conscientizando essas pessoas. O seu conteúdo é uma forma de conscientizar. Então, às vezes, se você faz um conteúdo, vamos supor, eu vou dar um exemplo de um de Botox que a gente fez. Você sabia que tem como tratar, como retirar as marcas de expressão que tanto te incomodam? Isso é o título. Aí dentro do conteúdo vai a explicação, o como ele acontece. Então, assim, é muito mais chamativo do que eu falar assim, os benefícios do Botox. A pessoa, às vezes, até já escutou falar, mas ela não sabe muito bem o que é, ela não sabe o que esperar, ela não sabe se é um resultado imediato, ela não sabe quanto tempo dura. Então, esse é um exemplo de conteúdo. Então, você colocou lá, Rodrigo, entrou, publica os seus conteúdos, cria um score bom dentro do Facebook e aí você vai aumentando, fazendo sua audiência para chegar no seu cliente. E depois que você fez algumas publicações no botão, aí depois você pode ir para o gerenciador, que é uma parte mais profissional. Deixa eu ajudar a pergunta do Rodrigo aqui. O Rodrigo perguntou como que eu faço, né? O Ítalo explicou como faz. Agora deixa eu apimentar um pouquinho o negócio aqui. Quanto que ele precisa gastar para começar a alavancar essas publicações? Ele precisa gastar 5, 10, 20, 50 mil? Como se fosse uma propaganda de televisão? Aí vamos lá, pro exemplo disso. Hoje, o que o Facebook te pede de investimento mínimo? $1 por dia. Então, considerando que o dólar está em faixa de 5, 5,50, ele tem uma parte na plataforma, você precisa investir R$6 por dia. Vamos arredondar, vai. Então, você publicou um conteúdo, se você colocar R$6 por dia, o próprio Facebook te recomenda rodar pelo menos 7 dias, que é uma semana, para você ver a sazonalidade e para você ver uma coisa aqui que a Injetáveis para Estética, Hoff, está perguntando. Então, qual o melhor horário para publicar? Então, quando você faz um impulsionamento por uma semana, você vê os melhores horários e dias para você publicar pelo comportamento do seu público, e eu já vou chegar nisso. Então, hoje, você investindo R$6 por dia, você tem uma disponibilidade de alcance de 300 a 550 pessoas, colocando R$6 por dia. E aí vamos supor, o Rodrigo lá que estava começando do zero, o Rodrigo vai investir. Então eu coloquei R$6. E aí, o que eu faço agora? Você seleciona o seu público, normalmente mulher. Você vai colocar o endereço da sua clínica no impulsionamento, isso tanto no botão azulzinho, que é o mais simples, do Facebook, quanto no gerenciador você consegue colocar a sua clínica, você coloca o raio. Tem a minha clínica, você coloca um pininho na sua clínica. Eu quero atingir um raio de 18, de 20, de 30 quilômetros. Faz um tráfego no começo genérico para você alcançar o máximo de pessoas possível e gerar o máximo de audiência que você precisa. Então, assim, vai te atingir 500 pessoas, 300 pessoas, não necessariamente você vai ter o seguidor, mas a longo prazo, isso é o marketing que a Coca-Cola faz, é o marketing de familiaridade. Às vezes, de tanta pessoa te ver, um momento ela vira um seu cliente. E aí, respondendo a pergunta dos injetáveis aqui... É da Rosana. Rosana, no seu Instagram, no seu Facebook, tem uma partezinha lá quando você está na casinha inicial, você clica em ver painel. Quando você dá uma fuçadinha lá, arrasta um pouco mais para baixo, você tem os horários e dias que são os horários que você tem maior engajamento. Cuidado para não se prender muito com isso. Isso é bom para você ter, mas isso vai variar de semana para semana. Por exemplo, uma semana que tiver um feriado numa sexta, sua sexta talvez não vai ser tão boa quanto uma sexta normal. Mas veja o horário, por exemplo, o nosso horário de publicação é às 8 da noite. Então esse é um bom horário para a gente. Então dá para você olhar lá para o seu painel, tá? Então hoje você não precisa muito. E como foi dito aqui, às vezes você tem, vamos supor, uma pessoa que tenha R$100 mil. A gente não recomenda que ela invista os R$100 mil de cara. E eu vou dar um exemplo de uma pessoa grande, um dono de empresa grande, que a gente foi numa palestra dele.
O Flávio Augusto, ele é dono do Orlando City, que agora tá vendendo, que foi vendido, da Wise Up, escola de inglês, e ele chegou a ter parte na Wizard também. Ele fala que nessa mudança da parte digital, ele deixou de investir mais de 30 milhões na Globo e passou a investir 8 milhões em anúncios e tráfego. Ele deixou de pagar todo aquele anúncio que ele pagava em rede de televisão. Ele mais que triplicou o faturamento da escola dele. Então já foi o tempo que para você anunciar, se você é uma pessoa que você tem um bom conteúdo, você trabalha para, assim, o bom não pode te impedir de começar, você tem que começar. Se você olhar os primeiros conteúdos nossos, há 2 anos atrás, que a gente começou do zero também, era muito ruim. Você precisa começar. Então assim, hoje tem muita empresa colocando investimento em tráfego porque é mais barato do que a TV. E quantas vezes no seu dia você fica literalmente assistindo TV? Eu hoje raramente assisto televisão. E a geração de hoje em dia está cada vez mais comum não assistir TV. Você assiste Netflix, você assiste YouTube, você assiste um monte de coisa, menos televisão em si. Agora, só responder agora Espaço Físio. Tem pessoal do Rio de Janeiro aqui também, a Rosângela Brito, Marília. Ceará. Quem que é de Marília aqui? Marília está no YouTube. A Miriam Vieira, de Marília. A Lúcia Bezerra, de Aquiraz, Ceará, ou Aquiraz. De Aquiraz. Não sei se a minha pronúncia está certa. Ó, para vocês verem, tá atingindo de sul a norte do país aí, em uma live, e pessoas específicas da área de estética avançada. Então, só respondendo a pergunta da Espaço Físio. Tentei impulsionar mostrando uma barriga e não permitiram. Então, Espaço Físio, como que é seu nome? Ele não permitiu exatamente pelo ponto de pele que eu falei para você. Então, assim, ó, pensa que você está entrando num lugar, você está entrando numa parte que não é sua, é uma empresa de outra pessoa. Você tem que seguir as regras e política. Se você tem um conselho e você não segue as regras e política do conselho, você perde a sua carteirinha, o seu registro. Então, você entrou lá, você tem que seguir o que eles falam. Se você... A barriga, por exemplo, é o que eu estava falando. Se tem muita exposição de pele, eles não permitem. Às vezes vale muito mais, por isso que eu estou falando. Que às vezes fazer o que todo mundo faz, o que todo mundo está fazendo, nem sempre é o melhor. Às vezes você fazer um conteúdo seu... Então, eu fiz uma pasta quando eu fui anunciar para a Emanuele, ela é de estética também. Eu fiz uma pasta só com imagens que podia, que eu peguei lá na comunidade. Uhum. Aí eu baixei rosto, que mostra aqui da testa até o pescoço pode. Mas todo o pescoço ele já bloqueia. Então, assim, na prática ali, você tem esses testes para fazer, mas você tem a porcentagem de exposição de pele também. Então, leia lá, se você viu que tem muita exposição de pele, às vezes vale mais um conteúdo seu como profissional que seja escrito, ou um vídeo falando do procedimento, explicando, do que necessariamente uma pele. Olha aqui uma outra pergunta. Ó. A Lúcia, lá do Ceará, ela está perguntando assim, ó, então, o Facebook me bloqueou, porque eles perceberam que eu tinha outra pessoa acessando o meu Facebook. E tinha uma pessoa me ajudando e o nome também era Ítalo. Como faço para desbloquear? Dá para desbloquear? Normalmente... Pensa desbloquear? Não, compensar compensa, mas normalmente você tem que entrar em contato com eles e quando você não tem um gerente de conta lá dentro, demora um pouquinho para eles responderem, mas acho que eles dão 30 dias de retorno. E quando você for fazer isso, quem foi? A Lúcia, né? Lúcia Bezerra. Lúcia Bezerra. A Espaço Físio é a Jorgiane de Fortaleza. Então, Lúcia, quando você vai fazer isso, o que é o melhor? Lá dentro da sua página, você tem uma parte na esquerda que está escrito administrador. Aí você inclui a pessoa, se ela vai ser um editor, se ela vai ser uma pessoa que ela vai publicar, ou se ela vai ser um administrador como você. Aí, de novo, a gente volta para a parte de política do Facebook. Ele acha um comportamento estranho, a mesma conta ser acessada em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ele não entende como uma boa prática e por isso que ele acaba bloqueando. Mas se você tem publicação lá, faça, peça. Se você vê que demorou muito, eu faria uma nova página e iria embora. Eu iria publicando. Mais pra frente a gente vai dar uma página de exemplo para vocês, de alguns posts para vocês não ficarem seguindo só a galera que posta a mesma coisa sempre para gerar engajamento, tá?
A Ellen Joana está perguntando o seguinte: funcionam aqueles cronogramas de conteúdo para o Instagram? Depende. Só explicar melhor o que é o cronograma. Tipo assim, se você está falando de cronograma de publicar, só para explicar melhor o que é o cronograma. Tem algumas coisas, eu acho que para clínica de estética, esse cronograma não funciona, cara. Para assim, Instagram de conteúdo, essas coisas, até, né? Talvez. Assim, vamos supor, né, eu vou explicar o que eu entendi do cronograma, tá? Primeiro, antes não existe nada absoluto. Tudo que a gente está conversando aqui é porque às vezes, por exemplo, tem teste meu que eu fiz, deu um resultado, o teste que o Nathan fez, às vezes deu outro resultado. Isso varia muito de plataforma para plataforma. Então, vamos supor, cronograma. Eu vou dar um exemplo de cronograma. Para você não desgastar muito o seu cliente, para você não ser genérico o tempo todo, a gente está fazendo, por exemplo, publicações de Botox e a gente vai abrir uma semana de venda do procedimento. Não vai ter publicação de preço nem nada, vai ter um link para a pessoa ir lá, deixar o dado dela e a própria clínica vai entrar em contato para agendar. Passou esse 1 mês, 2 meses que a gente fez para fazer esse evento, para gerar uma base de lista, então... Passou o de Botox, a gente vai fazer, por exemplo, hidrolipoclasia. Então, os próximos posts nossos vai ter coisas sobre hidrolipoclasia para ser específico e para gerar audiência para aquilo. E para não desgastar a audiência com um procedimento só. Então, se você faz o cronograma, o planejamento é o mínimo que qualquer lugar precisa, porque você não pode ir publicando sem ter um propósito. Mas eu acho que um cronograma assim, eu acho que é legal. Você faz com o intuito de fazer uma campanha. Assim, se você vê, por exemplo, a gente tem campanha de Natal, a gente tem campanha de Páscoa. Vamos dar um exemplo de chocolate. A gente tem campanha de Páscoa. É o mesmo chocolate, só que ele é vendido em formato de ovo. Você tem campanha de Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. É uma florzinha, um coração. Você tem Natal, é o chocotone. Então, assim, é o mesmo matéria-prima vendida de formas diferentes, tá? Então, tem como você criar esse cronograma, isso do que eu entendi, Ellen. Se não foi isso, você coloca aí de novo, explica melhor que eu coloco. Sabe o que eu acho? O que ela tá falando é aqueles calendários, né, de post que você tem que postar. Segunda-feira é isso, terça-feira é isso. Sabe? Eu acho que é isso. Eu imagino que seja isso, cronograma de post. Tipo, segunda-feira é insight. Terça-feira live, sei lá, cara. Não, mas pode ser. Mas no caso de estética é importante você ter um cronograma. Tipo, a primeira semana conscientização. Igual a gente fez. Igual tá fazendo agora. Você tem que fazer um cronograma, tipo assim, onde você conscientiza, aí que momento você tá próximo de abrir a sua venda, e aí o momento de você abrir a venda. É isso que ela está perguntando. Olha aqui, cronogramas de conteúdo sempre vejo. Segunda-feira, poste isso. Na tal horário X. Tal coisa, por exemplo, não sei se deu para entender. Eu entendi agora melhor. Cuidado com essas planilhas prontas de post, porque eu não vejo que isso funciona para todo mundo. A gente participa de algumas mentorias, isso varia muito de negócio para negócio. Não pega a planilha pronta. E assim, vou falar para você, investimento em clínica, isso casos que a gente tem interno. Clínica é muito mais fácil do que às vezes alguns negócios digitais, porque clínica às vezes a gente já fez investimento de Botox R$200 voltar a 7, 8 mil reais. Então é muito mais fácil. Entenda o seu público e olha o seu Instagram lá, tá? Se você tiver um Instagram de estética, clínica, por exemplo, você seleciona um procedimento Botox, faz 2 semanas post de Botox, um vídeo de 1 minuto, um carrossel de 1 minuto, explicando o que é Botox, benefício do Botox, tal. E é isso, mano, já é uma ideia, assim, de como começar. Mas o mais importante de tudo isso é você falar numa linguagem que o seu público entenda, né? Eu até tive uma das primeiras vezes que eu fui gravar isso, e a gente foi falar de Botox, é claro que Botox é um carro-chefe, e eu falei que a toxina botulínica era uma bactéria, eu comecei a explicar, aí o Ítalo me cortou e falou assim: pai, quem que vai em sã consciência
comprar uma bactéria e enfiar ela na testa. Então, veja, ao invés de eu gerar uma solução para a pessoa, parece que eu estou gerando mais uma outra objeção. E ainda quando eu falei que aquela bactéria era responsável por botulismo, as pessoas que são da minha idade, que são as pessoas que estão mais afins de fazer toxina botulínica, pessoas ali de 40, 50 anos, 60 anos, elas sabem muito bem do impacto que foi o botulismo na vida de uma população por consumir enlatados. Hoje em dia enlatados é quase uma raridade, que quebrou o verniz lá do revestimento da lata e transmitiu uma bactéria que em horas, dias, matava uma pessoa por asfixia. E é essa mesma bactéria que hoje a gente utiliza ela de forma atenuada para usar como toxina botulínica, para estética, para outras terapias, ATM, até mesmo no estômago. Então, veja, é a coisa certa, ninguém está falando besteira. Ninguém está falando uma coisa que é errada, mas não é isso que o seu público quer ouvir. Não é isso que ele quer entender. Então, a pessoa, ela quer comprar, mas ela quer comprar o resultado, não o problema. Ok? Eu vi um post ontem ou hoje que a pessoa fala assim... é uma coisa que eu falo sempre, mas ela falou de uma forma diferente. Devia ter guardado. Ela falou assim... Porque eu falo que a dor da beleza entrando. A pessoa fala que dói a aplicação de injetáveis, eu falo que a dor da beleza entrando. Quem é muito feia, né, sente mais dor. Quem é mais bonitinha, sente menos dor. E ela falou que não é caro, mas é um investimento no seu embelezamento. Eu achei muito legal. Não foi bem essa palavra, uma hora que eu lembrar eu falo. Só vou fazer o último trecho, porque a gente precisa acabar, daqui a pouco tem aula com os alunos. Então, assim, até sobre investimento, não se frustre porque no começo, às vezes, você investiu 50, não gerou tudo aquilo que você quis. Faça o primeiro investimento, queira gerar pelo menos um cliente e gere a base, que muita gente deixa. Às vezes o pessoal faz tráfego só pelo link e não guarda nem e-mail, nem nada para entrar em contato com a pessoa depois. Então, gere uma base, porque as pessoas que passaram por ali podem virar seu cliente futuramente. E aí, o último tópico que eu vejo que muita gente às vezes acaba errando é quando você publica na sua clínica é local. Às vezes você publica e deixa ela solto, coloca umas hashtags do Brasil inteiro, por exemplo, fit, emagrecer, verão. Isso são hashtags genéricas que o Instagram ele precisa disso para gerar inteligência, para distribuir o conteúdo, só que vai mais te atrapalhar do que ajudar. É que nem quando você pede para um parente curtir sua publicação. Porque o parente, quando a pessoa curte, ele gera uma inteligência. O Facebook, o Instagram vai começar a procurar pessoas que têm aquele comportamento para levar para sua página. Então, no começo, quando a nossa página era pequena, eu pedia, porque assim, vocês estão me vendo hoje, mas eu sempre fiquei por trás do que estava acontecendo. Então, eu pedia para as pessoas não curtirem. Porque se minha mãe começar a curtir, minha irmã começar a curtir, meu irmão, o Facebook automaticamente vai procurar pessoas que são parecidas com aquela para mostrar o meu conteúdo. Não era isso que eu queria. E aí, quando você coloca uma hashtag, por exemplo, eu vou postar no bairro de, vamos supor, Jundiaí. Eu coloco hashtag cidade de Jundiaí, hashtag o meu bairro, hashtags que são locais. Porque qualquer impulsionamento de bairro, ele não é muito grande. Não passa de 1 milhão, então, de pessoas, né? Mas você usa hashtags locais e usar o localizador na publicação também. Quando você publicar, coloca o localizador na sua imagem ou vídeo. Então quando for fazer um post, na hora de colocar hashtag é importantíssimo, porque alcança assim o nível de orgânico é gigantesco. Mas quando você for pôr, coloca da sua cidade, segmentado. Se você é do Eloy, coloca Eloy Chaves, se você é de Jundiaí, coloca Jundiaí, e por assim vai. Basicamente isso. Aproveita para a gente fechar, já que tocou no assunto do que é o orgânico. Explicar o que é orgânico. Qual é a diferença do orgânico para o patrocinado pelo pago? Eu acho que essa para fechar agora. O patrocinado você paga, você tira dinheiro do seu bolso e você não precisa colocar dinheiro que te coloque em risco. Você vai pegar um pouquinho para ir crescendo devagar. O orgânico é a forma sem pagar. É a forma natural da plataforma de crescer. Então, é gratuita, você não coloca nenhum dinheiro. Vou dar um exemplo.
Já que você quer tanto vender um procedimento, é tipo assim, o seu nível de desespero, coloque ele em percentual de trabalho. Porque assim, se você está desesperado, o Instagram tem algumas ferramentas, tipo assim, você coloca lá hashtag, pesquisar hashtag. Procura as hashtags Eloy-Chaves, do seu bairro, por exemplo. Ah, posta nesse bairro. Ah, meu bairro chama Tijuca. Coloca a hashtag Tijuca. Você vai ver todo mundo que publicou. Coloca a hashtag verão, hashtag emagrecimento. Você vai procurar as pessoas, dá para você mandar um direct não oferecendo a sua clínica. Não, você está tendo o primeiro contato com a pessoa. Pensa um vendedor chato entrando em contato com você. Seja agradável. Manda para a pessoa, ah, que legal, eu vi que você gosta do verão, você gosta de emagrecimento, parabéns e tal. Mande um comentário ou um direct que a pessoa se sinta agradável e gere a curiosidade de te conhecer, ver quem é você, quem é seu Instagram. Tá? Então essa é uma forma orgânica, você pesquisar pelos hashtags da vida. Compartilhando também. Compartilhando. Isso. O orgânico é bacana, mas a hashtag no orgânico é o melhor que tem. E essa hashtag, quando você usa para pesquisa também, você coloca lá uma roupinha, exatamente, põe a hashtag para procurar seu bairro. Se você usar as hashtags de maneira correta, seu post vai para explorar, né? E pega todo mundo ali da sua cidade, todo mundo vai ver seu post. Isso aí. É bacana. Acho que é isso. É isso. Muito bem, então, pessoal. Hoje a gente fez um podcast pesado. Esse daí é para quem quer dar certo, né? Para quem quer buscar o resultado, não fica contando com a sorte. Não existe sorte, existe oportunidade aproveitada ou não. Hoje nós demos a oportunidade para te aguçar a entender as formas de divulgação efetiva que a gente tem na internet e nas redes sociais. Um abraço para vocês. Até amanhã, às 19 horas, com mais uma live. Não é podcast, mas é mais uma live. Se você gostou do conteúdo, dá um print da tela e marca a gente com o hashtag farmacêutico que lucra, biomédico que lucra, enfermeiro que lucra, esteticista que lucra, fisioterapeuta que lucra. E eu vou repostar o seu... Manda para algum colega seu também que era para estar aí, não pôde estar, manda no direct, copia o link, manda pelo WhatsApp para a pessoa poder assistir essa aula de hoje, que é difícil aparecer por aqui.